Isso não pode te parar, não importa em que grau da sociedade você esteja. Você realmente precisa desse novo conhecimento que já existiam há milhões de anos, que foram escondidos de nós, que foram escondidos da gente, para que a gente não tivesse, para que a gente não desenvolvesse quem nós realmente somos, que somos seres que temos certo poder. Boa noite, Brasil, boa noite a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui estou, eu sou a Silene e hoje nós vamos falar da maior pedra no nosso caminho para a prosperidade. Qualquer hora a gente vai decidir aqui o que é prosperidade. Que prosperidade para uns é ficar milionário, para outros é ser feliz, para outros é harmonia às vezes no casamento, na vida com a família, no emprego. Prosperidade é... Então, estão todos me vendo? Nós tivemos, então, a live, a primeira que nós fizemos dessa série foi Entenda de uma vez por todas, porque é tão difícil criar a sua própria realidade. Nessa primeira live, ela está no canal do Telegram, tá o PDF lá, porque tudo que nós falamos aqui, tudo que nós vamos trazer aqui tem ali o fundamento, o início da jornada, o início de como nós somos formados, nós seres humanos, o início das nossas crenças, das nossas raízes. E a segunda foi Entenda como você pode começar a se preparar para o novo mundo. Seria o quê? O que estava querendo dizer se preparar para o novo mundo? Seria se preparar para o novo mundo pós-coronavírus. Porque nós sabemos que a situação é complexa e com a mente que nós temos como seres humanos hoje, isso tende a ser um pouco mais complexo, mais difícil para nós. E o objetivo dessas lives são sempre te empoderar para que você possa ter uma vida diferente nos próximos anos, nos próximos meses. Então hoje, o tema de hoje é A Mente Não Nos Pertence, e você vai entender por quê. Que o meu objetivo é ensinar você a identificar e remover seus próprios programas limitadores que bloqueiam a sua prosperidade. E o que são isso? Isso é chamado de mente, por isso que a mente, ela é a maior pedra no nosso caminho. E nós temos que aprender a lidar com ela, porque nós não temos como nos livrar dela. Porque a nossa mente, ela é todo o nosso conhecimento. Então, eu já estou adiantando aqui. Então, é o seguinte, o que são isso? É o que nós chamamos de mente, são blocos de energia, de coisas que você viveu desde quando você nasceu, que de alguma forma, em algum momento, você achou que foi prejudicial para você, você sentiu ou você está sentindo agora. Então, isso existiu e existiu nisso que você viveu uma conotação negativa, ou seja, um sentimento negativo, um significado negativo para você. Então, muitas vezes nós achamos, mas aquilo já ficou lá atrás. Mas aquilo deixou um bloco de energia negativa que age em você sem a sua permissão. Porque é a mente. A nossa mente é um computador. Quando a gente nasce, quando a criança nasce, ela não tem qualquer mente, ela só tem o computador vazio. Então, é um mecanismo da mente que ele só é acionado ali entre os 3 e os 4 anos de idade. Então, é um biocomputador zerado, que é aí onde nós vamos inserindo os nossos aprendizados, que vem ali com os pais, com professores, com nossos cuidadores, e depois tem a nossa vivência diária também. E é isso. Então hoje nós vamos falar do nosso maior obstáculo, que é a mente, né? E o obstáculo é justamente esse, porque tudo que nós aprendemos, de alguma forma, isso acaba nos prejudicando hoje.
porque nós somos condicionados a desenvolver complexo de inferioridade. Por que foi condicionado a desenvolver complexo de inferioridade? Como que isso é feito? A gente foi colocado em nossa cabeça que nós temos obrigação de ser superiores, que nós temos obrigação de ser pessoas, fazer tudo certo, fazer o que os outros querem que a gente faça e não o que a gente realmente quer fazer. E por incrível que pareça, parece que muita gente hoje deixou inclusive de sonhar, porque ela foi tão condicionada a fazer o que os outros querem que você faça, ou você aparecer da forma que os outros querem que você apareça, que a sociedade quer que você apareça, que o emprego quer que você se comporta. Então, isso gerou esse complexo de inferioridade que pode parecer que não exista, que normalmente a gente acha que a grama do vizinho é melhor, que aquela pessoa se comporta melhor e que ela não tem. Mas muita gente tem. Eu acredito que a casa aí dos 90% ou mais da população tem esse complexo de inferioridade. Caso isso não existisse, as pessoas não teriam desenvolvido tanto consumismo em prol do que? Veja as empresas as clínicas de estéticas, quanto que elas faturam, né? Hoje não, né? Mas tudo coisas que você vai buscando para você ser aceito da forma que você acha que a sociedade quer você. Às vezes um biotipo, às vezes um comportamento. E aí entra aquela coisa que tem a situação do medo da crítica. E por que nós nos comportamos dessa forma? Porque a gente tem o medo da crítica. E o medo da crítica faz com que a gente se coloque dentro de uma caixinha e a gente fique todo mundo agindo da forma como nós achamos que os outros querem que nós nos comportemos. Agora a questão é, será que são os outros? Ou somos nós que criamos esse monstrinho que a gente briga todos os dias com nós mesmos? Então, outra coisa, às vezes você pode imaginar que esse tipo de produto, desse tipo de conhecimento, lá porque nós falamos ali no início, tem um processo histórico. Mas esse processo histórico foi a nossa formação. Então não importa quem seja você hoje, se você é uma empregada doméstica, se você é gari, se você é milionário, se você é empresário, se você é advogado, se você é médico, se você é dentista. Todos nós, a gente penha de toda essa formação. Então isso não nos faz um diferente do outro. E essas informações que eu estou trazendo aqui, ela não tem, a gente não aprende na escola. E por que não se aprende isso nas escolas, nas faculdades, porque de alguma forma eu não poderia dizer aqui qual foi o sistema, de quem era interesse. Isso começou há milhares de anos, porque como nós sabemos, a gente falou lá que a escravidão vem desde a Mesopotâmia, da época, né? Quase 6.000 anos antes de Cristo. Então, toda a sociedade ela é montada de maneira que de alguma forma nós somos condicionados a agir de acordo com aquele protocolo. E aí não importa qual que é a tua formação, se você tem uma formação universitária ou não, o condicionamento é basicamente o mesmo. A diferença é que alguns têm devido à profissão, ganham um pouco mais, mas aí já existe uma outra coisa que te escraviza, que às vezes a escravidão vem do nível social que você se colocou, ou que foi colocado devido à profissão, devido ao status e tudo. E para que você desenvolva realmente a tua prosperidade, realmente ser feliz, que é o objetivo número 1 do ser humano, é necessário ter o autoconhecimento de si mesmo, principalmente da mente, do subconsciente e dos obstáculos
que isso foi gerado em nós ali em relação ao ego, que a mente em si é o computador vazio que foi colocando os programas ali que desenvolveu o ego. E o que eu disse, eu devo garantir que isso não pode te parar, não importa em que grau da sociedade você esteja, você realmente precisa desse novo conhecimento que já existiam há milhões de anos, que foram escondidos de nós, que foram escondidos da gente, para que a gente não tivesse, para que a gente não desenvolvesse quem nós realmente somos, que somos seres que temos certo poder, que é um poder inato, é um poder nosso, mas devido a todo esse protocolo de conhecimento, de empacotado que nós fomos, a gente acaba não tendo desenvolvido isso, e isso nos gera dor de cabeça, isso nos gera medo, isso nos gera angústia, nos gera depressão, sofrimento, raiva, incompetência. Às vezes você tem um sucesso astronômico, mas esse sucesso não te complementa, porque está faltando esse elo perdido. E quando você tem esse elo perdido conectado, isso não significa que você não vai deixar a sua profissão, isso não significa que você vai deixar de ser quem você é. O que vai acontecer é que você vai ter o teu conhecimento de quem você realmente é e de quem você nasceu para ser. E o que isso muda na tua vida? Muita coisa no sentido de harmonia, de desenvolvimento de vida. Então, e por que eu estou ensinando isso? Para qualquer ser humano, se você é humano, você precisa dessas informações. Entenda que você pode se conhecer e ter resultados diferentes para a sua vida, resultados de crescimento pessoal, profissional, sentir na vida, sentir que você está fazendo o que você realmente quer fazer, e não para satisfazer os outros. Temos de nos aceitar como somos, a realidade. E qual que é a realidade? É você ser o que você nasceu para ser. E a realidade é que nós somos seres incompletos, que faz parte da nossa perfeição, né? Osho disse para nos dizer assim: eu sou perfeitamente imperfeito. Mas imperfeito no sentido de você querer agradar todo mundo? Porque se você aceita como você é, como ser, um ser, e não é... Quem é o ser? É o ser. Nós estamos, nesse momento, alguns estão advogados nessa vida, está prefeito, está professor, mas o ser, você não é quem você pensa que você é. Se você pensa que você é essa identidade, quando você nasceu, você já é ser, já é um ser. Depois te deram um nome, foram no cartório, te deram um nome, e essa foi a identidade inventada aqui, que nós temos para nos comunicar, para diferenciar uma pessoa da outra. Mas você é um ser muito maior do que você pensa ser. E infelizmente, esses conhecimentos do ser interior, do ser maior, do ser poderoso, do ser criador, você não tem na escola. Assim como nós vimos em relação aos ensinamentos bíblicos que foram... Por isso eu fiz aquele PDF para você acompanhar, porque de cor eu não sei nada, eu posso te dar referência. Se eu não me engano, foi 1546, eu acho que é isso que está lá, que a gente começou a ter conhecimento da Bíblia. Isso não significa que ela tenha sido traduzida 100% correto para nós. Porque na nona visão do manuscrito do Peru, foi encontrado no Peru dos antigos, não sei se eram os antigos maias, na nona visão
tem alguma coisa ali que fala, inclusive, que a igreja ela sumiu com aqueles documentos para que a gente não tivesse o conhecimento, que o conhecimento da nona visão era justamente esse conhecimento do teu poder interior, que o ser humano, não, naquela época lá, a igreja ela não permitia. Muitos padres, inclusive, se daquela época eles saíram da igreja em função disso, foram presos e tudo porque eles queriam trazer para a sociedade, para as pessoas terem conhecimento do seu próprio poder interior, e isso não foi permitido. Então, alguns padres, eles acabaram saindo da igreja daquela época, alguns foram até presos, porque eles queriam trazer esse ensinamento para as pessoas aqui fora, do poder do próprio ser. Por isso que eu te digo que não tem, o que eu estou trazendo aqui, não é um conhecimento para doutorado, não é um conhecimento para porque o fulano que vai assistir a Silene, que a Silene está trazendo conhecimentos que são para pessoas que já têm um certo, como fala, que já que tem nível superior ou que é PhD, não é nada disso. Esse conhecimento ele é válido para você que tem PhD, que tem nível superior, assim como uma pessoa que não tem quarta série, como uma pessoa que não tem escolaridade nenhuma, porque o que eu estou trazendo aqui é como o ser humano funciona. E todos nós, seres humanos, não me importa quem seja, qual o papel que ele está desenvolvendo hoje na sociedade, ele tem o poder, ele tem a mesma mente. A questão é ela desenvolver de maneira correta. Que, em outras palavras, a gente está trazendo o conhecimento para que as pessoas desenvolvam o amor, para que elas desenvolvam o ser, que esse é o ser maior, que esse é o grande ser. Então, não são, porque os ensinamentos escolares, a gente tem essa formação da escola, que a gente, sim, nossos filhos são obrigados a estudar, nós somos também, mas existe esse ensinamento que ficou oculto de nós. E esse ensinamento precisa pessoas se levantarem, estudarem e trazer, porque isso é a liberdade do ser humano. E o que nós temos na escola são um pacote de ensinamentos que é para que coloque o ser humano minimamente funcional para que se sustente e contribua com valores, né? Que a gente trabalha, aí tem os impostos, tem aquelas coisas. Então, isso o ser humano ele foi poldado para que ele seja minimamente funcional, só. E esse conhecimento, ele é muito maior do que isso. É disso que a gente está falando, do conhecer o seu interior. O seu interior significa a sua mente subconsciente, ou seja, seu espírito, sua alma, sua natureza primordial. Porque nosso conhecimento aqui, lá do início, que a gente foi, computador, lembra? Computadorzinho vazio. O seu celular é diferente do meu. A gente pegou o celular com os programas ali funcionais. E eu fui lá, eu vou colocar os aplicativos que são benéficos para mim. Então, a mente humana, nós somos múltiplos celulares, vamos imaginar dessa forma, que foram feitas programações que têm um benefício para um determinado tipo de pessoa, nação, humanidade. Então, tanto que as nações, embora sejam todos seres humanos, em cada país existe uma certa língua, um certo ensinamento. Alguns são muito similares, que é o minimamente funcional, e outros são específicos, para que você sirva a quem? Aquela nação. Então, como no caso, hoje eu estou trazendo muitas palavras do Osho, né? O Osho, ele dizia que o ideal, quando você tem o ideal ela é perversa. O ideal leva
ele dizia que o ideal leva à loucura, que o ideal ele implica em não ser aquilo que devemos ser. Que nós, em outras palavras, o ideal de quem? De uma nação, de um povo, e o seu ideal, e o seu ser. Então, muitos dos conhecimentos, né? Todos os nossos conhecimentos, de alguma forma, anularam o nosso ser maior, o nosso ser interior, o nosso espírito, a nossa alma. Eu não sei qual o nome, o codinome que você dá para aquilo que você entende que é maior do que a carne e o osso que nós temos aqui, que é o ser maior, né? Então ele diz que o ideal, quando você tem o ideal, ele cria tensão, ansiedade, angústia. Os ideais são impossíveis de alcançar. Aí leva a condenação, a culpa, que são inerentes aos ideais, né? Então ele coloca dessa forma. Então vamos colocar, por exemplo, um ideal maior, né? Que é de uma nação. Quando eu me arrepio ao ouvir, por exemplo, o hino nacional brasileiro, mas é uma coisa que, se a gente prestar muito bem atenção à letra, não deixa de ser uma programação mental. Porque assim, programação mental, ela é... Como que é feita a programação da gente? É um aprendizado, que nós somos humanos, somos feitos de hábitos. Então, quanto mais nós repetimos uma coisa, mas vai para o nosso subconsciente, a gente assume essa coisa, tá? Então a gente acredita nisso. Então é fácil pegar um número muito grande de seres humanos e condicionar ele ao que você quer. Então o hino nacional, no meu conceito, eu acredito que os outros países, porque foram feitos normalmente naquela época de guerra, aquela parte onde diz assim, e vou morrer pelo, né, o país lá. O que você está fazendo? Você está condicionando as crianças naquela época, porque o hino foi feito naquela época que tinha muita guerra, então é condicionando para as pessoas realmente lutarem pela guerra. E aqui o que nós estamos falando? Do nosso ser. E o ser, ele é maior do que um país. Ele é o ser, porque a gente está falando de humanidade. Que todos os seres humanos são ser, que somos nós. A individualização divina. Inclusive, é que eu tenho um script, né, que eu estou seguindo, mas eu não me canso, por exemplo, de ver essa situação que a gente está vivendo hoje da pandemia e que a gente já viveu no passado em várias situações onde tinha muita... já teve muitas... Não sei se o nome era dado pandemia, mas era epidemias, né? Que as nações sempre tiveram. E isso é, de alguma forma, eu acho que essa que nós estamos vivendo hoje, ela é a maior de toda, e ela tem um objetivo aqui na Terra. Ela tem um objetivo de equilibrar isso. Porque quando as pessoas entram muito para a parte negativa, então é como se a gente estivesse num barco. Então muita gente aqui pendeu para um lado, o barco vai virando, e a nossa Terra, o nosso planeta está vivendo isso hoje. E o objetivo é que a gente trabalhe aqui a nossa mente para que nós tenhamos mais saúde, prosperidade e assim, o efeito colateral disso, de você trabalhar o teu eu interior, o teu desenvolvimento, é que você vai ter o teu benefício, que é a harmonia e prosperidade na tua vida, tanto financeira quanto pessoal, e você ainda contribui com a mente superior, que é onde eu falo da tua contribuição no barco pender mais para o positivo ou para o negativo. Porque quanto mais, como a gente é energia, todos nós somos energia, então se a gente está com mais energia negativa, tem que haver, sempre vai haver a energia, a polaridade, né? Sempre vai haver a energia positiva e a negativa. Quanto mais a gente pender para o negativo, vai ter mais problemas desse tipo que a gente está vivendo. A gente pendeu mais para o positivo, a gente vai ter uma sociedade mais feliz, com mais liberdade e com mais prosperidade. Então, claro que a gente não consegue chegar no número muito grande de pessoas. Aí, como eu estava falando inicialmente, porque eu acho que a grande pedra no nosso caminho é a nossa mente.
são tudo que a gente aprendeu, tudo entre aspas, porque tem coisas muito boas que a gente aprendeu, como, né, mas tem as crenças limitantes, que são essas pedras no nosso caminho que acabam nos limitando e nos deixando da gente dar mais um passo à frente, que é aquela vozinha, né? Às vezes você quer fazer uma coisa, aquela vozinha não deixa. Principalmente a parte do perfeccionismo, porque quando nós somos muito perfeccionistas, porque nós queremos o que? Agradar as outras pessoas, agradar patrão, agradar marido, agradar namorado, agradar papai e mamãe, agradar amigos, então nós entramos naquela parte de querer ser perfeccionista. E quando nós entramos no querer ser perfeccionista, entra numa neurose, né? Então, um passo muito importante é você se livrar dessa parte de querer ser perfeccionista demais, se livrar dessa ideia de perfeccionismo e fazer o que que está no seu controle, com as condições que você tem e fazer hoje. Esse é um dos passos muito importantes em nossa vida. Os objetivos, eles são importantes, mas desde que eles não sejam... A gente precisa ter objetivo para a gente chegar lá na frente. Mas não pode ser a loucura, levar o sentimento de você deixou de fazer, porque o importante dos objetivos é que a gente traça o objetivo e vai no caminho. Errou, acerta, e não ficar trabalhando na culpa. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, às vezes você vê uma oportunidade de um negócio, oportunidade de aprender alguma coisa, coisas que vai te ajudar, e aí você tem a vozinha, aquela vozinha que diz pra você, isso não é pra você. Aí você, não, mas eu vou fazer, isso é aquela conversa que você tem com você, não, mas eu vou fazer aquilo. Vai, você já tentou uma vez, não deu certo, isso aí não é pra você, isso é pro vizinho. Aí você pensa outra coisa, fala, mas você não está preparado para isso. Isso é o ego. Porque o ego morre de medo de errar e de ser criticado. Então, o importante, o objetivo de tudo isso é a gente se fortalecer, se conhecer, trabalhar a nossa mente subconsciente. Inclusive, amanhã eu vou trazer um exercício, que eu vou montar um exercício para a gente trabalhar isso. E voltando aqui, não adianta os nossos pensamentos, a gente só consegue ter resultados diferentes alterando os nossos pensamentos. Não é você brigando com os seus pensamentos, por exemplo, como eu falei da vozinha que fala para você, você não vai conseguir, aí você começa a discutir, sair esse pensamento. Ou você tem um pensamento negativo em relação a alguma coisa, porque é uma das coisas que te põe para baixo. E você começa a brigar com o pensamento. Não quero ter esse pensamento, aí o pensamento volta. Eu não sei se já aconteceu com você. É igual, de repente tem uma coisa na sua cabeça e você quer se livrar daquilo, você fala, mas não quero pensar nisso, você pensa mais. Não quero pensar nisso, você pensa mais ainda. Então, não é brigando com o pensamento que você vai resolver isso. Como que você faz isso? Então, tem duas situações. Tem você mudar o que você está fazendo, procurar fazer outra coisa, ouvir música ou contar uma outra história para você, buscar um outro sentimento. E a outra vai ser você linkar aquele teu pensamento ao que você quer. Então, ao invés de você fazer o link, sempre que você pensa isso, eu não posso, aí você pode linkar, isso eu já tenho, isso
Aí você começa a visualizar aquilo que você quer ter, a situação que você quer, que aquele teu pensamento está dizendo assim, isso você não vai acontecer por isso, por aquilo, que a mente te dá milhões de razões para você não realizar tal coisa, porque para quê? Para você não sair da sua zona de conforto, porque o cérebro é preguiçoso, né? Ele quer que você viva fazendo assim sempre as mesmas coisas para não gastar energia. De alguma forma ele economiza energia. Então ele quer, por isso que ele te leva sempre nesses caminhos neurais onde ele já conhece para economizar energia. Não tem nenhuma entidade ali que está contra você, não tem ninguém contra você, é só o seu pensamento e o seu cérebro tentando economizar energia, que vai te dizer que você não pode. Então o que você faz? Você usa essa mesma energia que ele tem para você ir linkando isso, sempre pensar na coisa que você quer como se ela já tivesse realizado. Então, ele está dizendo aqui que você não pode, aí você começa, sempre que eu pensar nisso aqui, que eu não posso, eu vou visualizar até aquela imagem do que eu queria já pronto, ou já vivendo aquela realização, ou já comemorando. E o que você está fazendo? Você está usando essa mesma rede neural, como ele está sempre te fazendo lembrar isso, legal, usa isso. Então isso a gente chama de enganar o cérebro, tá? E tem uma moça que eu esqueci o nome dela, a Virginia Satir, acho que é isso. Foi uma psicóloga, psiquiatra especializada em relacionamento familiar. E ela trabalhava muito, inclusive ela foi objeto de estudo na programação neurolinguística. A programação neurolinguística foi ali, os fundadores estudaram, entre os psicólogos que foram estudados foi a Regina Satir. Então ela fazia, que chama de ressignificar. Então a linguagem científica, acho que é a ressignificação de um pensamento ou de uma coisa. E aí é onde você consegue ir transmutando e descobrindo as suas próprias forças. Isso a gente está falando ainda porque eu fiz aquele PDF da aula 1, que ele tá, inclusive você pode baixar no Insta. Eu acho que deve ter um link ali no meu perfil que fala silenedesouza.com.br/mídias. Ali você tem a mídia que você pode ir para outras mídias sociais que eu tenho, né, como YouTube, Facebook, e tem um link para você entrar no Telegram. No Telegram tem o PDF da primeira aula. Da segunda aula eu ainda não coloquei, que vai ser os 2 PDFs que eu vou estar colocando lá. Então, o da primeira aula, que tem o fundamento lá, desde o Big Bang, né? E de toda a formação humana, formação do universo em si, porque é dali que vem a toda a força, que nós vamos chegar numa hora que nós vamos trabalhar o ponto zero. Então, o que eu estou fazendo aqui é trazendo um caminho para você entender. Ali foram as considerações para a gente entender como tudo vem se desenrolando. Claro que eu não conto a história inteira, mas pedaços de cada época para você entender como foi toda a nossa formação, de onde que a gente veio, principalmente de onde que a gente veio, e por que nós estamos, por exemplo, nós estamos falando hoje da nossa programação pós-nascimento. Existe uma programação celular que vem ali de muitos e muitos anos, por isso que eu falei das guerras, por isso que eu falei de uma série da época da Mesopotâmia. Então a gente tem tudo para ser trabalhado, porque o ser humano pode-se dizer uma caixinha de surpresa, mas o ser humano tem muito mais potencial do que a gente usa. Tanto que a ciência já nos colocou, já nos provou que o ser humano usa 5%, aquele que é superdotado, né? Usa 7% do cérebro, da capacidade, ou seja, de tudo que tem aqui embaixo no subconsciente. Aquele que é médio usa 5%, e aquele que está mais na zona de conforto, que está aqui para comer, cagar e dormir,
tá ali, sei lá, se ele usa 5%, não sei se usa não. Mas a gente tem muito mais potencial e não é só visando o potencial aqui na Terra, porque a gente tem toda uma história. A gente veio aqui para fazer muito mais do que a gente está fazendo. Então, esse conhecimento ele vai te dar prosperidade na Terra e no céu. Não sei onde é o céu, mas existe um outro lado. E esse outro lado, quando você volta lá, você vai lembrar do que você veio fazer que você não fez. E o que a gente veio fazer, a gente descobre se quiser aqui. Você não pode, talvez você não tenha uma visão fotográfica, mas existe o sentimento que você vai entender no momento que você conectar esse sentimento. Então isso faz parte do nosso trabalho, faz parte do que você precisa saber. E por hoje é só. Até amanhã, Silene com você.